Ave Maria Imaculada, estamos aqui na nossa live Tira Dúvidas número 1 sobre a consagração total à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então vamos aguardar o pessoal entrar. Nós estamos aí com a turma se preparando para se consagrar no dia 25 de março, na solenidade da Anunciação. E esta live também é aberta para todos aqueles que quiserem participar, fazer perguntas. Nós já tivemos algumas perguntas prévias, que foram feitas, que nós vamos responder aqui também nesta live. Ave Maria Imaculada, seja bem-vinda aí. Loli, Nicole, Salve Maria, sejam bem-vindas, boa noite. Ana Lídia, Salve Maria, seja bem-vinda. Sandra Yara, seja bem-vinda. Seja bem-vindo aí, Dom Ferreira, Salve Maria. Vamos aguardar aí o pessoal ir entrando para nós começarmos o nosso Tira Dúvidas. Como é que está o áudio para vocês? Como é que está a imagem? Ave Maria Imaculada, seja bem-vindo aí, Diego Antônio, boa noite. Me dê um feedback aí, gente, como é que está a imagem e como é que está o som. Tá ótimo, né? Tá bom. Ótimo, perfeito. Vamos aguardar alguns instantes aí enquanto o pessoal está logando. Salve Maria, Luiz Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Hoje nós queremos tirar as dúvidas sobre a consagração total. Algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas pessoas já fizeram, nós vamos responder começando por estas e depois vamos abrir também para outras perguntas que vocês tiverem, certo? Sobre a consagração total, de forma especial nos capítulos 1 e 2, certo? Mas se tem outras dúvidas sobre o tratado, podem perguntar também, sem problema, tá bom? Então nós queremos sempre começar com a oração, vamos rezar, enquanto isso o pessoal vai entrando. Per sinium crucis, Dei limites nostris, libera nos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Angeli Dei, qui custos es mei, mettibi commissum pietate superna, illumina, custodi, regi et guberna. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Sancta Micaela Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitias et insidias diaboli, esto presidium imperatili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perdizione animarum prevagantur in mundo, divina virtute in inferno detrudi. Amém. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Seja bem-vinda aí, Cássia, Salve Maria. Então vamos começar com as dúvidas que eu disse para vocês, que nós tivemos algumas dúvidas prévias, de pessoas que foram fazendo no grupo de consagração total. E eu tomei nota de algumas aqui, acho que todas, mas pode ser que alguma passou despercebida.
E vocês também têm a liberdade de irem colocando as perguntas aí, né? Então podem escrevendo aí nos comentários as perguntas que vocês tiverem, porque eu vou terminando de responder essas perguntas e aí eu vou começar a responder as perguntas dos comentários, ok? Então o nosso intuito hoje é responder as perguntas de forma geral, mas especificamente dos capítulos 1 e 2, ok? Então fique à vontade para perguntar, né? Pode perguntar à vontade, não precisa ter vergonha de perguntar, ok? Nós estamos aqui para aprendermos e para crescermos juntos. Então, a primeira pergunta que foi colocada, seja bem-vinda Tereza, Vanúbia, boa noite, né? Vamos começar agora, tá? Você chegou na hora, vamos começar. Salve Maria. Vamos começar a responder as perguntas sobre a consagração total. Então foi perguntado quando o pecado venial pode se transformar em pecado mortal. Muitas vezes as pessoas fazem consagração e elas têm essa preocupação da responsabilidade ao viver a consagração. Então, quando é que um pecado venial pode se tornar um pecado mortal? Na verdade, o pecado venial sempre vai ser pecado venial, o pecado mortal sempre vai ser pecado mortal. Na verdade, não é que o pecado venial ele se transforma de uma hora para outra no pecado mortal, não é assim. Na verdade, o pecado venial ele te conduz para o pecado mortal. Pouco a pouco você vai, principalmente existem dois tipos de pecado venial, né? Os pecados veniais, existe o pecado venial indeliberado e o pecado venial deliberado. O pecado venial indeliberado é aquele que faz parte da fraqueza humana, certo? Então você cai, mas você não queria, você não fez porque você quis, você não pensou, você não programou aquilo, né? Você caiu por fraqueza, você acabou sendo impulsivo, acabou sendo impaciente, acabou sendo murmurou, de uma hora para outra você nem percebeu, você acabou murmurando, se tornou um vício aquilo, um pequeno vício na sua vida, né? Uma coisa pequena, mas é um pecado que nós chamamos de pecado venial indeliberado. E existe aquele pecado venial deliberado, certo? O pecado venial deliberado, na hora que a gente está falando de pecado, aparece barulho, né? Para atrapalhar. É assim mesmo. Olha só, seja bem-vindo aí à nossa comunidade, o Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada. Então, vou voltar, certo? Naquilo às vezes alguém não escutou. Então, existem dois tipos de pecado: o venial indeliberado e o venial deliberado. O venial indeliberado é aquele pecado que é venial, é um pecado pequeno, que não tem as três condições para ser mortal. Vou explicar essas três condições. E esse pecado é uma fraqueza que a gente vai aos poucos extirpando. A gente vai aos poucos, com a graça de Deus, nos esforçando, e pode ser que algum destes pecados veniais indeliberados, pode ser que mesmo nos esforçando nós não consigamos tirar ele da nossa vida. Às vezes Deus deixa que nós fiquemos com estes pecados até o último instante, para que nós permaneçamos na humildade. Isso, pecado venial indeliberado, ok? E existe aquele pecado venial deliberado, aquele que eu quero, eu penso, aquele que é premeditado, mas não é ainda um pecado mortal, certo? Porque faltam uma das três condições para ser pecado mortal. Salve Maria Imaculada, Fábio, seja bem-vindo, meu querido irmão. Estamos aqui respondendo as dúvidas para a preparação da consagração total. Aí nós temos também não estou vendo direito, WL Transportes, eu acho, né? Depois, seja bem-vindo também, não sei o nome, mas seja bem-vindo. Salve Maria Imaculada. Então estamos falando aqui sobre uma dúvida: quando que o pecado venial se transforma em pecado mortal?
Bem, na verdade, o pecado venial te conduz para o pecado mortal. Eles são de duas formas: existe o pecado venial indeliberado e o pecado venial deliberado. O pecado venial indeliberado é uma fraqueza, uma imperfeição, e o pecado venial deliberado, este é realmente premeditado. Esse você sabe que é errado e mesmo assim você faz, certo? Mas ele ainda não tem uma das três condições para ser um pecado mortal. Seja bem-vinda aí, Marta. Salve Maria. Então, quais são as três condições para ser um pecado mortal, certo? Quando é que se tem um pecado mortal? Primeiro, o Catecismo da Igreja diz que são três as condições. Matéria grave, é preciso que tenha matéria grave. Tem que ter os três juntos, tá? Então, matéria grave, ou seja, os 10 mandamentos, mandamentos da igreja, nós temos ali os mandamentos, ok? Depois, nós temos o pleno consentimento. Então eu preciso consentir, eu preciso querer, certo? E depois a plena consciência, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo, certo? Então se tem os três, matéria grave, pleno consentimento e consciência, então é um pecado mortal. Tem que ter os três juntos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Você foi e matou uma pessoa, certo? Você matou uma pessoa. Primeira coisa, como você matou esta pessoa? Você foi caçar, você pegou a sua arma, foi caçar, e aí você viu uma moita se mexendo. Naquele momento você nem achou que era algum animal de caça e atirou. Simplesmente quando você atirou e você foi ver, a pessoa era uma pessoa e ela estava morta. Você olhou a pessoa morta, você ficou escandalizado. Você não tinha a intenção de matar uma pessoa. Você não tinha nem consciência que tinha uma pessoa ali. Ou seja, não teve nem consentimento e não teve também consciência. Naquele momento, você simplesmente teve a matéria grave, certo? Matéria grave você teve. Matéria grave, você matou uma pessoa. Mas não foi pecado mortal. Por que não foi pecado mortal? Porque não teve os três juntos. Você não quis matar uma pessoa. Você não teve a intenção de matar uma pessoa, certo? Então, naquele momento, não foi pecado grave. Foi um pecado venial de imprudência, certo? Ok? Você foi imprudente ao matar aquela pessoa. Então, quando nós falamos de pecado mortal, nós estamos falando de ter essas três condições juntas. Mas isso, gente, pode acontecer muito facilmente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Você sabe que ir à missa dominical é um preceito, está nos mandamentos, ok? Você sabe disso. Você sabia que tinha missa na sua paróquia, você poderia ter ido à missa, mas você ficou com preguiça de ir naquele horário, certo? Você ficou com preguiça. E aí você justificou na sua consciência: não, depois eu vou em outro horário. Só que, no fundo, né, você já sabia que em outro horário não ia ser possível. E você faltou à Santa Missa. Então você cometeu um pecado grave. Por quê? Matéria grave nós temos aqui. Consciência você tinha. E consentimento você também teve. Então as três coisas juntas, você faltou à Santa Missa, pecado grave, pecado mortal. Ok? Então essa é a diferença do pecado venial para o pecado mortal. O pecado venial, ele vai embotando a nossa alma, ele vai tirando a força da nossa alma, ele vai minando a nossa alma. Imagina um espelho, vou dar um espelho, uma vidraça, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se você tem uma vidraça e você enxerga através daquela vidraça, se aquela vidraça está transparente. Se a vidraça está toda coberta de sujeira, você não consegue enxergar do outro lado. É o pecado mortal. Você não consegue enxergar do outro lado. Ou seja, está tudo coberto, né? O pecado mortal, ele rompe, ele nos tira a graça que nós chamamos de graça habitual. Ele rompe o nosso elo com Deus. Nós não podemos mais ter méritos, ou seja, tudo que nós fizermos em pecado mortal não tem valor meritório, certo?
O pecado venial não rompe esse nosso elo com Deus, embora ele seja grave, né? Embora ele seja uma ofensa a Deus. Então, por ser uma ofensa a Deus, já basta, certo? Então, nós não devemos cometer, só por ser uma ofensa a Deus. Mas o pecado venial, ele não nos tira a graça habitual, ele nos permite ainda ter méritos nas nossas ações. Então, as nossas ações podem ser meritórias. E quando nós, vou dar um exemplo aqui da vidraça, se no pecado mortal nós não conseguimos enxergar através da vidraça, o pecado venial, ele deixa a vidraça toda embotada, você enxerga, só que está tudo ali meio embaçado, certo? Ou seja, você vai perdendo a visão espiritual das coisas com o pecado venial. Por isso que nós temos que evitar todos os pecados veniais deliberados. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer, inclusive, que o pecado venial, ele também é grave, no sentido que, não no sentido de ser pecado mortal, não, ele é grave porque, imagina que você tem o amado, aquele que você diz amar, e você comete um ato grave contra ele, né? Imagina que você enfia um punhal no seu coração, ou seja, você está cometendo um ato gravíssimo, está matando o seu amado. Agora imagina que o seu amado está ali, mas você não enfia um punhal, você não o mata, mas você vai lá e faz um corte no seu braço. Olha só, você está ferindo o seu amado, você está fazendo um corte no braço dele. Então é uma falta de amor a Deus, todo pecado é uma falta de amor a Deus. E isso nos impede de progredir na perfeição cristã. Por isso que nós devemos evitar todo o tipo de pecado, seja ele venial, deliberado, seja ele mortal, e lutarmos também para vencermos as imperfeições e os pecados veniais indeliberados, tá bom? Então essa é a primeira resposta, a primeira pergunta que nos fizeram. Sejam bem-vindos aí, Maria Célia, Maria de Castro, salve Maria, sejam bem-vindas, né? Então vamos para a segunda pergunta. O uso da saia é regra para o resto da vida depois da consagração? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? O uso da saia é obrigatório depois que eu me consagrar? Gente, olha, isto aqui não está diretamente, essencialmente ligado à consagração total. Está ligado à vida cristã, certo? Salve Maria aí as que entraram, a Cida e a Sônia. Salve Maria, sejam bem-vindas, boa noite. Então, a modéstia, ela não está ligada somente à consagração total. Ela está ligada à vida cristã. Todo cristão deve buscar a perfeição através das virtudes em geral. Ou seja, a virtude é um hábito, a virtude é a ação do homem e graça de Deus que vem ao encontro. Senão nós não poderíamos fazer nenhuma virtude, certo? Então, buscar a virtude faz parte da nossa obrigação de ser cristão. Por quê? Porque nós queremos progredir e nos unirmos a Deus. Se nós queremos nos parecer com Cristo, dizer como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, nós precisamos das virtudes, ou seja, aquilo que nos assemelha a Cristo e, consequentemente, aquilo que nos assemelha à Santíssima Virgem Maria, porque ninguém imitou a Nosso Senhor tão bem quanto a Santíssima Virgem, inclusive na virtude da modéstia, em todas as virtudes. Então, seria a mesma coisa de nós falarmos assim: depois que eu me consagrar, eu sou obrigado a ser humilde a vida inteira? Depois que eu me consagrar, eu sou obrigado a ser paciente a vida inteira? Depois que você se consagrar, você vai ter que buscar as virtudes, assim como se você não se consagrar, você vai ter que buscar. Se você quiser ser santo, você vai ter que buscar as virtudes, certo? E quando a gente fala da virtude da modéstia, ela vai moderar, essa virtude, como diz Santo Tomás, ela modera os nossos atos externos, ela faz parte da virtude da temperança. E a virtude da temperança é uma virtude que modera, de moderação, de equilíbrio. Então, a virtude da modéstia, ela vai equilibrar os nossos atos externos. Por exemplo, a modéstia não está somente no vestir, mas está também no vestir. A modéstia está no modo de sentar, na compostura. A modéstia está no modo de sorrir.
a modéstia está no modo de falar, a modéstia está no modo de andar. Todos os nossos atos externos são moderados pela modéstia, certo? E a modéstia também está no nosso modo de vestir, os adornos externos. Existe modéstia com a maquiagem, existe modéstia com o uso de ornamentos para as mulheres, existe modéstia para os homens também. Os homens também têm que entrar na modéstia, não é só para as mulheres. A modéstia é uma virtude cristã, é para todos, certo? E quando nós falamos de modéstia, nós estamos falando de modéstia no âmbito geral, total, integral, certo? Então, todos nós devemos viver a modéstia na sua totalidade, certo? Totalidade. Lembre-se aqui que eu não estou falando de santidade, eu estou falando de virtude da modéstia, porque tem gente que confunde as coisas, né? Tem gente que diz assim: ah, mas fulano, né, usa saia, mas é tão pecador, tá? Mas também o que usa calça pode ser, certo? Ah, mas fulano que usa calça, mas é tão santo, tá? Mas eu estou falando aqui de outras virtudes. Nós estamos falando aqui de uma virtude específica, da virtude da modéstia. Eu não estou falando que quem não tem essa virtude não tem todas as outras. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que quem agora não usa saia está condenado ao inferno. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando agora que quem não usa saia não é humilde, não pode ser humilde. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que a virtude da modéstia, ela tem uma integralidade, certo? Ou seja, nós precisamos viver a modéstia na sua completude e não só em parte. Ou seja, se a pessoa vive a modéstia apenas no vestir, mas ela não vive a modéstia no olhar, ela não vive a modéstia no seu portar, ela não vive a modéstia nas outras áreas externas, no seu comportamento, ela está falha. Ela precisa viver a modéstia no vestir, mas viver a modéstia no todo também. Mas isso não significa que ela tem que deixar de viver a modéstia. Ela tem que viver, certo? Ah, mas eu uso calça. Ah, tá, você usa calça, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que você pode ter a virtude da modéstia em outros aspectos, mas nesse aspecto da vestimenta não. Ainda não. Mas eu quero dizer que você não é santo? Não, porque é um processo pedagógico, tá? É um processo pedagógico. Nossa Senhora vai mudando você de dentro para fora. Eu conheci várias pessoas, tá? Inclusive que eu orientei, que as pessoas antes de fazer a consagração e depois de fazer a consagração utilizavam blusa de alcinha, utilizavam calça jeans. Só que, olha só, eram pessoas que tinham uma retidão no coração. E essas pessoas que estavam buscando a santidade, o que Nossa Senhora foi fazendo com elas? Foi iluminando a consciência delas, iluminando, e elas foram vendo que aquele modo de vestir não condizia com a modéstia da Santíssima Virgem Maria. E elas, como queriam imitar a Santíssima Virgem, tinham se consagrado, queriam imitar, queriam viver a santidade, elas começaram a mudar aos poucos. Então começaram a colocar uma saia para ir à missa, né? Então usava calça em outros momentos, mas colocava uma saia para ir à missa. E aos poucos elas foram sendo convencidas, e daqui a pouco elas já não queriam mais usar calça. Daqui a pouco não estavam mais usando blusa de alcinha. Olha só, foi um processo de conversão desta virtude específica dentro deste aspecto da virtude, que é o vestir, certo? Então eu não vou simplesmente negar isto. Eu não vou simplesmente me calar diante da virtude. Eu vou falar a verdade para vocês, certo? Eu não vou maquiar as coisas. Eu não vou simplesmente falar assim: não tem problema não, o que importa é o coração. Gente, não é assim que funciona. Não é o coração que importa somente, né? A virtude, ela tem que ter atos concretos, certo? E o coração, nós não somos anjos, nós não somos somente espírito, nós não somos, nós somos corpo e alma, e nós temos que viver a virtude elas vêm da nossa alma, do nosso interior, mas o nosso corpo precisa acompanhar. Nós somos corpo e alma, o ser humano é um ser integral, corpo e alma. É a mesma forma de nós falarmos: eu vou adorar a Deus somente em alma, mas o meu corpo eu posso ficar de qualquer jeito. Não é assim. Quando você passa diante do Santíssimo Sacramento,
você dobra o seu joelho diante do Santíssimo, o seu corpo também está reverenciando o Senhor, certo? Então, o seu corpo está reverenciando o Senhor. Não é só a sua alma. Não, eu estou adorando, posso passar em frente o Santíssimo quantas vezes quiser, mas o meu coração é o que importa. Não, o seu corpo precisa prestar adoração também ao Senhor, certo? Ou seja, o seu ser inteiro precisa de quê? Adorar o Senhor. Seu ser inteiro precisa o quê? Viver a modéstia. Precisa expressar a vida de Cristo. Precisa expressar a vida da Santíssima Virgem Maria, certo? Gente, William, quando precisam, olha só, eu oriento sempre a viver a virtude na sua totalidade, certo? Totalidade, não só em parte. Deixa eu colocar aqui, acho que está ficando meio escuro aqui. Eu oriento a viver a virtude na totalidade. Se alguém me perguntar assim, William, o que você orienta? Usa saia ou vestido, que é roupa feminina. Usa saia ou vestido, que é roupa feminina, certo? Isso é um mandamento? Não é um mandamento, certo? Então, isso é uma escolha sua. Ou seja, não existe aqui uma obrigatoriedade, uma condição, porque isso é virtude. Eu não posso agora simplesmente exigir que você tenha todas as virtudes. Eu posso te orientar e te aconselhar, certo? Então isso é uma virtude. Eu vou te aconselhar sempre para a virtude, certo? Eu não vou te aconselhar e dizer que não tem problema. Agora, existem casos que são involuntários, certo? Por exemplo, quando você vai trabalhar-se na sua empresa, tem um uniforme e naquele lugar não lhe é permitido. Não tem jeito, é algo involuntário. Mas você fica dentro daquele momento, certo? Daquele momento que você ali não pode de fato usar um vestimento assim, certo? Então é isso que eu sempre oriento, né? Então o que partir de você, faça. Agora, William, eu não consigo, né? Eu tenho dificuldade. Gente, nós temos que viver a virtude da mortificação, temos que nos esforçar, fazer a César. Mas se você não consegue ainda, seja pedagógico, não desanime. Comece aos poucos, comece a ir à missa com roupa modesta, certo? Vá para a missa assim, né? E aos poucos você vai vendo, né, que Nossa Senhora vai moldando o seu coração, certo? Aos poucos Nossa Senhora vai te ajudando, vai te convencendo, vai te ajudando, a virtude vai se tornando mais fácil. Porque quando a gente vai esforçando, isso vale para todas as virtudes, viu gente? Isso vale para qualquer virtude, né? Para paciência, às vezes a gente é muito impaciente, às vezes a gente é muito irritado, e a gente precisa exercitar a mansidão, precisa exercitar a paciência. Então precisamos lutar, aí no começo é difícil, não é fácil, e depois de muito tempo a gente consegue, certo? Então assim também é com a modéstia. Não esperem que vai ser mágica, não, é uma busca da virtude, certo? Mas vocês têm que entender que é virtude, que isso é virtude e que temos que procurar a virtude, certo? Tá claro isso aqui? Ok? Se tiverem mais alguma dúvida sobre o assunto, só perguntar, tá? Vou passar para as outras. Vamos lá. O que seria pecado no matrimônio, né? O que seria pecado no matrimônio? Isso é uma pergunta muito ampla. O que seria pecado? Porque isso aqui a gente entra na teologia moral, né, principalmente aqui dentro do aspecto do matrimônio. É uma pergunta muito ampla, até porque a gente poderia falar de pecados em diversas áreas. Poderíamos falar de pecado na contracepção, poderíamos falar de pecado na educação dos filhos, poderíamos falar de pecado na relação conjugal, né? Ou seja, existem diversas formas de pecar dentro do matrimônio, assim como existem diversas formas de pecar como sacerdote, ou como religioso, ou como leigo apenas, né? Solteiro. Então existem formas específicas, sim, mas nós precisaríamos entender melhor isso aí, essa pergunta, né? Teria que ser mais específico na pergunta, né? Saber o que, né? Em que sentido, tá bom? Então esta é uma resposta ampla para uma pergunta ampla, ok? Se fosse uma
pergunta mais específica, nós daríamos uma resposta mais específica. Outra pergunta aqui: quem tem cabelos com fios brancos pode fazer luzes? Pode, claro, pode fazer sem problema, pode marcar o salão, tá bom? Pode marcar o salão, não tem nenhum problema, né? Cuidar-se não tem nenhum problema. Passar maquiagem, fazer maquiagem é importante, faz parte da mulher, inclusive usar adornos faz parte da mulher, pintar as unhas faz parte da mulher, não tem nenhum problema, você pode se consagrar e deve até cuidar, principalmente se você vai casar, né, quer casar, ou se é casada, então tem que também, se for religiosa ainda assim, se for para ser religiosa, ok, né, mas se vai casar ou se está casada, então se arrume, pode se arrumar, tá bom? Sem problema. Depois, outra pergunta: o rosário é composto de 3 mistérios? De 3 mistérios? Primeira pergunta. Salto alto pode usar também, viu? Pode usar salto alto, não tem problema não. Não é nenhum pecado. Cuidado para não cair do salto, tá? Se for alto demais, pode ser perigoso. Mas não tem problema não, tá? Pode usar salto alto, sem problema. Vamos lá. O rosário é composto de 3 mistérios? Esta pergunta foi uma pergunta com 3 perguntas. O rosário é composto de 3 mistérios? Posso rezar o luminoso? Pode ser rezado só na quinta-feira? Então, uma pergunta com 3 perguntas. Primeiro, o rosário é composto de 3 mistérios? Rosário, corona, rosário, né? Então, a coroa das rosas que nós damos para a Santíssima Virgem Maria, esta coroa de rosas, tá falando aí a Vanube e seus saltos, olha só, esta coroa de rosas, né, que nós falamos, né, que nós entregamos para a Santíssima Virgem Maria. Quando Nossa Senhora entregou o Santo Rosário para São Domingos Gusmão, ela deu 3/3, né? Ou seja, ela deu o saltério angélico, ela pediu, e em honra, porque saltério em honra aos 150 salmos de Davi, certo? Por isso as 150 Ave Marias. Portanto, foi dividido em 3/3, né? 50 cada um, dando 150, né? Por isso que eram 3, são 3/3, ok? Então, mistérios gozosos, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. Então, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E ainda hoje, o rosário continua sendo os 3/3, ok? O rosário, oficialmente, o rosário completo são os 3/3. Existe uma carta que São João Paulo II escreveu, Rosarium Virginis Mariae. E lá nesta carta, São João Paulo II, ele coloca os mistérios luminosos, certo? Os mistérios luminosos foram colocados pelo Papa como devoção, como sugestivo. Ele convida a se rezar e meditar nestes anos, né, que se tem esta lacuna, certo? Ou seja, nós temos aí a infância, depois nós temos já a paixão e esse período da missão de Jesus. Então o Papa coloca sabiamente, né, estes mistérios, não como obrigatórios para o rosário, mas ele coloca como sugestivo para rezar. Então é como a devoção ao Terço da Misericórdia, como a devoção a outro tipo de as 15 orações, etc. Só que o terço, ok? Mais um terço. Então, William, se eu rezar os 3, gozoso, doloroso e glorioso, eu cumpri o rosário completo? Cumpriu, ok? Cumpriu. William, eu sou obrigado a rezar o luminoso? Não é obrigado. Nem o rosário você é obrigado a rezar, né? Mas é bom que se reze o rosário, certo? William, eu posso rezar o luminoso se eu quiser? Pode, não tem problema nenhum. Você pode rezar inclusive todos os dias. Só na quinta? Não, pode rezar todos os dias se você quiser, tá bom? Não é só na quinta-feira não. A igreja colocou na quinta-feira porque quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia. Então no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Então pode sim rezar todos os dias, não tem problema, né? E pode rezar o rosário e depois os mistérios luminosos, tá? Se você quer também colocar os mistérios luminosos imediatamente depois dos mistérios gozosos, não tem problema, pode colocar também, sem problema, tá bom? Ok? Pergunta
respondida. Ana Lídia, salve Maria, seja bem-vinda aí também, né? Vamos lá. Uma dúvida nos parágrafos 83, 84 e 85, onde fala que Jesus é o mediador junto ao Pai e Nossa Senhora medianeira junto ao Filho. Sim, nesse parágrafo fala inclusive que Jesus é o mediador de redenção e a Santíssima Virgem Maria é medianeira de intercessão. Isso significa que Nossa Senhora intercede, certo? Junto a Jesus por nós. E Jesus, ele suplica ao Pai, certo? Ele faz essa ponte, ele é o pontífice para a nossa salvação, se oferecendo como oferta do sacrifício, ok? Então Jesus Cristo é a vítima do sacrifício para nós sermos salvos. Então ele conquistou a nossa salvação, certo? Então, o que os nossos irmãos protestantes falam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é. E quando ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, está certo também, não existe nenhum problema aqui, certo? Então, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Agora, ninguém vai a Jesus senão por Maria, senão pela Santíssima Virgem Maria. É uma escada, gente, é uma escada. Nossa Senhora, primeiro degrau. Eu ainda vou mais, eu vou colocar assim, ó, São José no primeiro degrau, depois Nossa Senhora no segundo, depois Jesus no terceiro, depois o Pai, certo? Se vai de Jesus ao Pai pelo Espírito Santo, certo? Na ação do Espírito Santo. Então nós temos aqui a ação trinitária, mas nós precisamos da Santíssima Virgem Maria porque nós somos indignos, fracos, miseráveis. Sem ela nós não conseguimos ir até Jesus. Porque se Jesus, podendo vir diretamente até nós, ele escolheu a Santíssima Virgem Maria para vir até nós, significa que é o caminho mais perfeito. Se existisse outro mais perfeito, Jesus teria feito, porque ele é Deus. Então, se ele escolheu esse caminho, é porque o caminho mais perfeito para ir até ele também é o mesmo, é o caminho da Santíssima Virgem Maria, e não diretamente, ok? E não diretamente. Então, esta pergunta, a irmã também diz assim, ó, é um outro aspecto dessa pergunta, porque ela confunde, né? Ela fica confusa com relação à Santíssima Trindade. Existe diferença? São 3 pessoas em uma só, né? São 3 pessoas em uma só. Então eu achava que o Pai e Jesus eram a mesma coisa. Então aqui a gente vê que Jesus, ele é o mediador de redenção. Então ele e o Pai não são a mesma coisa. Isso aqui vou responder com a catequese básica da Santíssima Trindade, certo? Até Santo Agostinho, né? Não se preocupe que até Santo Agostinho teve dúvidas com relação à Santíssima Trindade. Mas nós temos 3 pessoas em um só Deus. Não são 3 pessoas que são uma só pessoa, não. São 3 pessoas em um só Deus. Nós temos o Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Salvador, e o Espírito Santo, que é o Santificador. O Pai, que é o que ama, aquele que ama, o Filho, que é o amado, e o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, certo? Ou seja, 3 pessoas em um só Deus. A gente costuma explicar para as crianças, né? A gente coloca uma vela no escuro e a gente explica para as crianças: olha o que você está vendo, estou vendo fogo, certo? Então, olha só esse fogo. Nós temos no fogo, o fogo é um sol, uma só chama, certo? E nós temos nessa chama a luminosidade, nós temos o calor e nós temos o movimento, certo? Então nós podemos falar, olha, o calor, né? Nós podemos falar, o calor é o Pai, a luz é o Filho e o movimento é o Espírito Santo, tá? Todos em uma só, certo? Uma só chama. Então as 3 pessoas são um só Deus, não são 3 deuses, né? Nem são 3 pessoas numa só, né? Mas são 3 pessoas num só Deus, distintos, são pessoas distintas, pessoas diferentes. Agora você pode perguntar, mas olha, é complexo de entender. Realmente, nem Santo Agostinho, até Santo Agostinho ele escreveu uma obra imensa chamada De Trinitate, para tentar explicar a Santíssima Trindade, e não conseguiu ainda, né? Mas deu muita coisa, né? Explicou muita coisa. E uma vez ele estava refletindo sobre o mistério da Santíssima Trindade, e ao refletir sobre o mistério da Santíssima Trindade, apareceu um menino na praia,
E esse menino estava brincando na areia e tentando colocar o mar dentro daquele buraquinho. E Santo Agostinho parou, perguntou ao menino o que ele estava fazendo. Ele disse: estou tentando colocar o mar dentro desse buraquinho. E Santo Agostinho disse: olha, isso está impossível, está impossível acontecer, você não vai conseguir. E aí o menino virou para ele e disse: é mais fácil colocar o mar inteiro dentro desse buraquinho do que o mistério da Santíssima Trindade caber na sua cabeça, né? Ou seja, você compreendeu o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, isso Santo Agostinho, o doutor da igreja, né? Quanto mais nós conseguiremos esgotar esse mistério ou compreender totalmente esse mistério. Ou seja, o infinito, que é Deus, não cabe dentro do finito, que é o nosso intelecto. O nosso intelecto é muito finito para abarcar a Santíssima Trindade, tá bom? Então é isso, que a igreja explica o que nós conseguimos explicar também, tá bom? Depois, nós temos aqui uma outra pergunta, esta é a última pergunta que foi feita. Como fazer para escolher a Nossa Senhora para a consagração? Como fazer para escolher a Nossa Senhora para a consagração? Olha, muitas pessoas estão com a ideia equivocada. Eu já ouvi de muitas pessoas que acham que quando vão fazer a consagração, fazem uma consagração para uma Nossa Senhora específica. Eu fiz minha consagração para Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz minha consagração para Nossa Senhora Aparecida. Eu fiz a minha consagração para Nossa Senhora de Guadalupe. Não é assim, certo? Vou explicar agora a forma correta. Quando você faz a sua consagração, você faz a sua consagração para a Santíssima Virgem Maria. Você entrega a sua vida para a Santíssima Virgem Maria, certo? Você entregou para ela, para a Mãe de Deus, ok? Quando nós falamos dos títulos de Nossa Senhora, os títulos são acidentais, eles são acessórios. Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, é essencial, a pessoa da Santíssima Virgem, a Mãe de Deus. Você não se entrega a um título, você se entrega à Santíssima Virgem, ok? Os títulos são parte da sua devoção. Esses títulos você pode colocar como uma devoção especial sua. Não, eu vou me consagrar na festa de Nossa Senhora de Fátima. Eu vou me consagrar na festa da Imaculada. Pode ser, ou mesmo se consagrando em outra festa, eu vou me consagrar à Santíssima Virgem Maria sob a proteção, vou pedir a proteção de Nossa Senhora sob este título. Não tem problema você pedir a proteção sobre este título. Mas quando você se consagra, você não se consagra a um título, você se consagra à pessoa da Santíssima Virgem Maria. E aqui agora eu faço uma catequese dos títulos da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora, ela tem muitas roupas, né? Vou fazer uma breve analogia aqui para vocês entenderem de forma mais simples. Ela tem muitas roupas, tá? Às vezes ela aparece com uma roupa como apareceu em Guadalupe, às vezes com outra roupa como apareceu em Fátima. Ou seja, os títulos de Nossa Senhora são as suas vestimentas, é a forma como ela aparece. De que forma? Nós temos aqui três questões básicas que dão título à Santíssima Virgem Maria. Primeiro, a devoção popular. O povo coloca muitos títulos de Nossa Senhora em Nossa Senhora. Nossa Senhora do Ó, né? Nossa Senhora, nós temos aí também Nossa Senhora desatadora dos nós, né? Que desata os nós da nossa vida, né? Nós temos aí Nossa Senhora, até Nossa Senhora do Marrom Glacé, né? Eu já vi, né? Eu conheço. Então, só para vocês entenderem que o povo também dá títulos carinhosos para a Santíssima Virgem Maria, até mesmo diante de graças que foram alcançadas, certo? Então se chama a Santíssima Virgem Maria desta forma. Isso é uma forma de dar títulos para Nossa Senhora. E a igreja, claro, acolhe esses títulos, né? Ou não, certo? Depois existem os títulos que são próprios dos dogmas marianos, né? São 4 dogmas marianos. Então nós temos o dogma da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora Mãe de Deus. Nós temos o dogma da Virgindade Perpétua, sempre virgem. Nós temos o dogma também da Imaculada Conceição, a Imaculada, e o dogma da Assunção de Nossa Senhora, a Assunta. Então Nossa Senhora também é Assunta, né? Então aí Nossa Senhora da Badia, né? E outros também títulos. Então nós temos nomes que são dados por devoção popular, nós temos nomes que são dados por dogmas, certo? E nós temos nomes que são dados por locais de aparição. Então às vezes Nossa Senhora apareceu lá em Portugal, em Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora apareceu lá em Guadalupe, né? Então
no México, então Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora apareceu lá em Lourdes, então Nossa Senhora de Lourdes. São nomes que são dados à Santíssima Virgem Maria também pelo local das aparições, ok? E claro, existem também os nomes dados por privilégios marianos, a grandeza de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é dogma mais, Nossa Senhora medianeira de todas as graças, ok? Ela é medianeira. Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra, sim, ela é rainha, certo? Ou seja, existem nomes que são dados pelos privilégios. Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Nossa Senhora Rainha de todos os santos. Então, dados pelos privilégios, pelas grandezas da Santíssima Virgem Maria. É por isso que nós temos um nome. Então, volto a dizer, nós não nos consagramos a um título, mais a Santíssima Virgem Maria, mas você pode invocar aquele título se é da sua devoção, não tem problema você invocar a proteção de Nossa Senhora sobre aquele título, mas a sua consagração é a Santíssima Virgem Maria e não a um título específico, tá? Então, você não vai se consagrar a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não. Você vai se consagrar à Santíssima Virgem, a Santíssima Virgem Maria, mas pode ser invocada sobre o título de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, sobre o título de Nossa Senhora de Fátima, sobre o título de Nossa Senhora de Lourdes, o título que você tiver devoção, tá bom? Ok? Você pode até levar uma imagem dela no dia da sua consagração, a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, pedir para o padre abençoar, pode, sem problema isso, tá bom? Ou usar uma medalha daquele título, não tem nenhum problema, tá bom? Mais alguma dúvida? Nós respondemos todas as dúvidas aqui. Se tiver mais alguma dúvida, perguntem aí no comentário. Temos que ter uma madrinha ou padrinho? Vou aqui explicar a questão do padrinho e madrinha. O que exige padrinho e madrinha, né? Nem todo caso também, é sacramento. Sacramento do batismo, sacramento do crisma, né? E nem todos os casos se exige também, né? No caso de um adulto, como nós vemos no sacramento do batismo, esses sacramentos se exigem, ok? Agora, consagração total não é sacramento, é uma entrega que renova as promessas batismais. Portanto, não temos um padrinho como nos sacramentos, ok? Que são testemunhas que assumem um compromisso sacramental, mas existe a possibilidade de um costume piedoso, assim como também nós temos a consagração a Nossa Senhora no dia do batismo, não tem um padrinho, a madrinha de consagração, né? Então a madrinha de consagração não é a madrinha do sacramento, mas a madrinha que consagrou ali, que está ali junto, que entregou para Nossa Senhora, que vai acompanhar, entendeu? Então não existe uma obrigatoriedade de ter padrinho ou madrinha na consagração total. O que seria esse padrinho, essa madrinha? Seria simplesmente uma pessoa que vai te ajudar a viver a devoção mariana, que vai ser testemunha da sua consagração para te ajudar a viver a devoção mariana. Então não tem o mesmo sentido sacramental, mas pode ter se quiser. São Luís não fala nada disso no tratado, certo? Portanto, é algo muito popular, de costume, né? Um costume piedoso, pode ser, pode ter, né? Não tem problema nenhum, pode ter, mas não é obrigatório, se quiser, ok? Em alguns casos ajuda muito. Eu já vi pessoas que padrinho e madrinha de consagração à Santíssima Virgem realmente ajudavam a pessoa a ser santa, né? A buscar ter uma devoção mariana. Em outros casos era só mesmo questão de amizade, questão afetiva, então não adiantava muita coisa. Ok? Mais alguma pergunta? Se tiverem pergunta, ótimo. Se não tiverem, nós vamos encerrar a live. Por nada, minha querida. Temos que deixar as cadeias visíveis? Então, essa pergunta, as cadeias, né? As cadeias, São Luís, ele aconselha que se use as cadeias, ok? Ele aconselha que se use. Não é obrigatório, não é uma condição necessária para fazer a consagração, mas é bom que se use, porque é uma testemunha, é uma forma de você testemunhar, é um sinal da sua consagração, é uma forma de você testemunhar a sua consagração. Por exemplo, quando você casa,
o casamento não está necessariamente ligado ao uso da aliança, certo? Mas o uso da aliança, ele expressa o seu matrimônio. E sempre que você olha para a aliança, você vê ali que você fez um pacto, né? Uma aliança com Deus, certo? E você tem um compromisso de fidelidade com a pessoa que você casou. Então, olha só, e com Deus em primeiro lugar, né? Claro. Então, nesse caso, quando a gente fala da cadeia de consagração, ela tem um sentido mesmo de um sacramental, né? De aparecer para que você possa ver aquele sacramental, possa se lembrar da sua consagração. Então, em primeiro lugar, para você se lembrar que você se entregou à Santíssima Virgem Maria o tempo todo, né? E quando você vai pecar, você faz questão de olhar para a sua cadeia, porque aí você pensa duas vezes, ok? Depois, você pode, no caso, testemunhar para fora também, para as pessoas, estimular as pessoas a terem esse desejo de perguntar, a ser curiosos. Eu conheço em muitos casos que as pessoas fizeram a consagração, inclusive comigo, né? As pessoas me viram na rua e perguntaram sobre a cadeia, e aí depois eu ia explicar para elas, falava do tratado, era uma oportunidade de evangelização, e depois elas faziam consagração. Eu já reconheci outros escravos por meio da cadeia. Eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas que eu vi com a cadeia. Eu cheguei e falei, a pessoa estava precisando de ajuda, eu fui lá e ajudei, né? A pessoa, nossa, você também é escravo e tudo. Então, é uma forma também de reconhecer, né, o exército da Santíssima Virgem Maria, a cadeia de consagração, ok? Então, é um sinal externo muito louvável. Inclusive, antigamente, vários santos morriam com as suas cadeias e diziam, eu quero ser enterrado com as minhas cadeias, né? Eu quero levar os grilhões da escravidão à Santíssima Virgem Maria, escravidão por amor à Santíssima Virgem Maria também para o túmulo, né? Em sinal da minha pertença a ela, certo? Então, a cadeia ela pode ser usada, não é obrigatória, mas é bom que seja usada, certo? Então, é uma forma também de você demonstrar que você não se envergonha da sua consagração total, ok? Então, pode e é bom que seja usada, mas não é obrigatório. Agora, onde pode ser usado? Pode ser usado no pescoço, pode ser usado no tornozelo, pode ser usado na cintura, certo? Pode ser usado por baixo da camisa na cintura, né? Pode ser usado por cima, pode ser usado no tornozelo, pode ser usado no pulso, pode ser usado no pescoço sem problema, tá? Então é um sinal. Pode ser grossa, fina, como que é? Eu costumo dizer, pode ser de pitbull ou de pincher, tá? Você escolhe. Pode ser fininha ou pode ser grossa, isso não influencia nada, tá bom? Ou grossa ou fina. Isso é só uma questão. Tem que ter os elos, ok? Tem que ter os elos. E por que o elo? O elo é o elo que nós temos do nosso coração com a Santíssima Virgem Maria, e também é uma expressão da santa escravidão, ok? Olha só o irmão falando aqui, ó, aconteceu comigo, ia ajudar uma pessoa e reconhecer a cadeia, ó, que a irmã, né? Graziele, que maravilha. A outra irmã falando, a Sandra, trabalho no centro cirúrgico, como faço com a cadeia? Pois é proibido usar qualquer adorno. Olha, eu não sei se pode usar no tornozelo, ou você tira, coloca no seu armário naquele momento que você for usar, não é que é proibido tirar, certo? Então, se é um motivo justo, não tem problema. Se naquele momento não tem como, se não pode usar nem no tornozelo, você não pode usar nada, então tira, coloca no seu armário, guarda na sua bolsa, e depois que você sair do centro cirúrgico, você coloca, sem problema, tá bom? Não tem problema nenhum. Você não pode ficar tirando por questões desnecessárias, mas vamos supor, você vai fazer uma cirurgia, vai ter que tirar. Você vai fazer às vezes você vai entrar no banco, tem vezes que já aconteceu comigo de me barrarem, certo? Uma vez eu usava uma corrente por baixo da camisa e eu esqueci de tirar, né? Na hora eu tive que mostrar para o guarda, né? Então eu tive que levantar, o guarda ficou com medo, porque assim, toda hora que eu ia tentar entrar e não dava certo, né? Aí, nossa, eu lembrei, Jesus amado, aí eu tive que levantar a camisa para mostrar para o guarda me liberar, né? Aconteceu já uma vez comigo. Mas assim, já aconteceu em viagens comigo no tornozelo, então aí eu tive que mostrar, tirar tudo, mostrar, entendeu? Então isso pode acontecer sim, tá bom?
Então, às vezes acontece uma necessidade mesmo, que não tem jeito, então tem que tirar, depois coloca, né? Isso não nos prendamos, né, a essa questão, né, porque a devoção ela deve ser primeiramente interior e depois exteriormente também, não só interior, mas também exterior depois, ok? Tá claro essa resposta? Ou não entenderam? Pode usar no tornozelo, sim. Ok, entendi. Perfeito. Então, e aí? Mais perguntas ou não? Senão nós vamos encerrar aqui a nossa live. Salve Maria. Essa live vai ficar salva, então quem não viu a live, né, depois pode ver dessas dúvidas aí, pode assistir, pode compartilhar. Eu vou compartilhar ela no grupo também, ok? Por nada, eu agradeço a participação de vocês aí, né, à noite, né, às vezes cansados do trabalho, mas tirando esse tempinho aí para aprender mais sobre a Santíssima Virgem Maria, tá bom? Então vamos, né, se não tem nenhuma pergunta mais, nós vamos rezar a oração final. Por nada, Deus abençoe a todos. Por nada. Estamos juntos, salve Maria. Quem está entrando aí por último, nós fizemos uma live, né, sobre as questões, várias questões da consagração total, então vale a pena assistir, depois assistam aí. Que maravilha, a vida está sendo modificada, né, Cássia? Que maravilha, vários testemunhos, depois vocês podem dar esses testemunhos aí, porque isso é muito bom e o testemunho realmente atrai outras pessoas para Deus, né? Então, Deus lhes pague. Salve Maria Imaculada. Então, vamos fazer a oração final. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Eu que agradeço, Sandra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Gente, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma abençoada noite, né? E perseveremos na graça. Bom, um abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Obrigado. Rezem a Ave Maria pela minha conversão hoje, essa noite. Não esqueçam. Antes de dormir, uma Ave Maria pela minha conversão. Tá bom? Por favor. Não esqueçam, senão meu santo anjo vai puxar o pé de vocês, tá bom? Abraço, tchau, abraço.